Bem com o Pão. Olá, irmãos, estamos começando mais um De Bem com o Pão. Hoje vamos conversar um pouquinho aqui com o Rafael e com a Eliane, né? Nossos irmãos aqui de Carapicuíba, do ladinho aqui de Barueri, e vem frequentar os cultos na cidade de Barueri. Todo domingo de manhã, vem aqui desfrutar um pouquinho mais, comer um pouquinho mais desse pão que aqui é liberado, né? E falando de pão, nós temos hoje o programa De Bem com o Pão. E aqui do lado nós temos uma livraria farta com muitos pães, né? Pães e guloseimas nós temos aqui, né? Para poder desfrutar com essa livraria que temos aqui, muito farta. São livros, são CDs, são DVDs. Está aqui a irmã Rafaela, que empreende, né, na livraria em Barueri, para trazer o material e deixar à disposição dos irmãos aqui, para essa cidade ter ainda sempre alimento. Que a gente tem o culto no domingo, não temos ainda na cidade alguma atividade durante a semana, mas aí com isso a gente complementa com os materiais que nós temos aqui à disposição. Deixar aqui para o Rafael e para a Eliane darem um olá já para todos os nossos viewers, telespectadores que nos acompanham aí sempre quando vem com pão. Toda sexta-feira, às 22 horas, você tem um encontro marcado conosco aqui para assistir o De Bem com o Pão. Tudo bom, Rafael? Tudo bem. Gostaria de trazer as boas novas aí que o senhor vem trazendo. Os materiais ajudam muito, né? Que sem os materiais a gente cai mesmo, a gente vira uma presa muito fácil do inimigo, né? E é isso. E aí, Eliane, diga um olá aí pro povo, Eliane. Olá, irmãos, Deus abençoe a todos. E é isso, né? A livraria, ela ajuda muito a gente, né? Com o que a gente não consegue entender na Bíblia, complementa, nos explica bastante. Então é um material, assim, de auxílio enorme para a gente que está buscando o reino, né? Buscando reinar com Cristo. Que benção. E nós temos aqui esse casal que estão quanto tempo juntos, Rafael? Vamos ver aqui quanto tempo já estão aqui nesse relacionamento. Mais ou menos. No relacionamento total, quase 8 anos. Mas no relacionamento estável e com Cristo, 1 ano e alguns meses. Que benção. E já faz parte desse casal o estudo da esposa e modelação? Amém. Eu já estudei o esposa e modelação. Foi um complemento muito interessante, aperfeiçoou muito a minha fé, né? Cresceu muito a minha fé. Muitas coisas que o mundo nos mostra, né? Ele nos cega e através desse material, esposa e modelação, o Senhor abre o nosso entendimento, né? Desvenda nossos olhos para que não é qualquer coisa que o mundo apresenta para nós que nós temos que crer, né? Porque o mundo, o Senhor já disse que és do maligno, né? E ele venda nossos olhos. E esposa e modelação é um ótimo material. O esposa e modelação, irmãos, vocês têm aqui, comentei já aqui com esse casal, né? Porque eu sei que não fazia muito tempo, já tinha ouvido, né? Que estavam começando esse relacionamento não faz muito tempo. O esposo de modelação para todos nós, irmãos, que estamos aí começando ou não, ou mesmo querendo fazer novamente uma reintegração, né, familiar, conjugal, com os filhos, esse material ajuda muito. Um material que vem sido ministrado pelo Espírito Santo para o seu povo faz algum tempo já na Igreja de São Jesus Cristo, mas ele veio sofrendo alterações do nome, por isso muitas pessoas talvez estão ouvindo e ficam assim, mas esposa e modelação é um material novo? É um material que já era um estudo através do PDF, Padrão Divino para a Família, que depois veio a trocar de nome para ficar Esposa em Modelação. E ele traz um estudo muito bom para que a gente venha se aprofundar mais na educação de filhos, na vida conjugal e sobretudo no nosso relacionamento com o nosso Senhor, sendo a posição de marido, a posição de esposa, a posição de filho. Tudo isso também nos leva para um patamar de estudarmos como é que o Senhor tem para cada um de nós o propósito dentro desses papéis, né? E assim a gente pode estar buscando maior entendimento do que a palavra do Senhor tem nos derramado, aí tem nos dado, porque ele diz que aos seus discípulos ele explica as parábolas, né? Sim. Muitas vezes a gente lê a palavra de Deus e fica assim, puxa, não entendi. E agora como eu faço? Claro que a gente vai orar, buscar, porque a gente sabe que é o Espírito Santo que nos traz o entendimento, né? Mas o material vem justamente para complementar, para tentar ajudar, para reforçar aquilo que o Espírito Santo já está nos ministrando, né? Para a gente poder ter um maior entendimento. E eu tenho aqui uma mesa farta, Rafael e Eliane, olha só
quanto um material. Eu vou pedir para os irmãos agora aqui, se os irmãos lembram de algum material, vocês podem pegar na mão aquele material que vocês lembram, que gostariam de estar compartilhando aqui com os irmãos através do De Bem com o Pão, né? Se vocês lembram de um CD, de um DVD, tá aqui. A irmã Eliane está pegando a coletânea apostólica, né? É um material que tu usa bastante, irmã? Uso bastante, assim, no meu trabalho, né? Eu vou intercalando entre a TV Menorá e ouvir a coletânea apostólica, né? Então, é muito rica porque são diversas ministrações, vários programas do mês inteiro, então tem muito material aqui, são 3 CDs, então é muito pão para a gente se alimentar. E isso daqui é de tremendo auxílio, assim, porque a gente está, no meu caso, eu estou ali concentrada, fazendo as coisas do trabalho, mas o Espírito vai agindo, né? E tem determinadas situações que é os pontos mais que o Senhor precisa consertar, né, dentro de mim, ou alguma coisa que eu ainda não entendo, ou é ministrado assim muito, porque mesmo ali, você está trabalhando, você não presta atenção, não, o Senhor dá um jeitinho e a gente eu consigo pegar aquilo que o Senhor quer ministrar. Mas que bênção essa dica, irmã. Mas diz para nós como é que funciona a estratégia, diz para nós como é que qual é o teu trabalho, como é que tu consegue ouvir, tu põe num CD, num DVD, tu trabalha com computador, como é que funciona isso? Porque isso é uma dica importante, né? Porque muitas vezes a gente está lá e a gente fica pensando, mas eu estou trabalhando, aí tem o meu colega, tem o meu cliente, quem sabe ele vai estranhar, será que eu posso ouvir, não posso ouvir? E isso que tu está trazendo é muito interessante para que faça o romper, né, naquilo que a gente faz no nosso dia a dia, para a gente ver as estratégias que o Senhor dá para cada um, para que a gente possa estar ligado, em comunhão com Ele através da sua palavra, né? Eu trabalho com computador, né? Então, o dia inteiro ali sentada, eu vou lá, coloco o CDzinho no computador. Quanto a TV Menorá, graças a Deus lá os acessos são todos liberados, então eu consigo ouvir. Às vezes está passando algum programa, eu não consigo ver, mas ouvir eu consigo. Então, eu com fone, ali não impede o meu trabalho, o gestor também não atrapalha, graças a Deus, se não reclama, desde que o trabalho... E o Senhor vai fazendo com que o trabalho todo flua. O interessante, assim, até uma situação que eu passei durante essa semana, eu estava numa situação, numa sala até sem ninguém por perto, e eu podia louvar até o Senhor alto, né? Eu podia cantar um pouco alto, e ali o trabalho começou a fluir, assim... Não tenho nem palavras para explicar, né? Fluiu bastante o trabalho, porque conforme eu estava louvando e ouvindo ali a palavra do Senhor, o Senhor foi agindo, foi abrindo o que estava dando errado, e o Senhor foi fazendo a obra mesmo. Então, é muito importante, assim, a estratégia que o Senhor deu, né? Porque eu ouvia muita música mundana. Então, o Senhor foi me constrangendo e foi me dando cada vez mais sede de estar ali no material, na TV Menorá e na coletânea, e os CDs de louvores que eu vou levando. Sempre vou intercalando para que a gente não acaba caindo na rotina e ali acaba se desligando e fica só um som dentro do ouvido. Então, eu sempre vou mudando para tendo a atenção assim, do que está sendo ministrado. Que bênção! E os irmãos estão vendo as estratégias que os irmãos usam para ter essa comunhão, para ter a palavra sempre com a gente, né? Porque a gente cai em enganos, Eliane. Muitas vezes a gente está lá, mas no trabalho eu não posso. Vai que o meu gestor, o meu gerente, o meu chefe diga assim, pô, o que tu está fazendo, né? Amém. Porque vai se levantar, irmãos, né? Vai se levantar, mas a gente tem que perseverar para que a gente possa estar recebendo, se alimentando, estando em comunhão, aonde a gente estiver. Porque ali o Senhor diz, ele já diz, né? Prega a minha palavra insta, quer queira ou não, né? Amém. Então a gente está lá, se é para pregar a palavra, nem que seja para nós mesmos, né? Amém. Vou pregar a palavra, ponho o CD lá, vou ouvir, ponho o fone e toco ficha. E eu estou lá recebendo. Muitos irmãos usam, já ouvi testemunhos aqui através do programa, que também usam assim, estou em casa. Mas em casa eu ponho o CD, ligo alto lá, deixo o louvor, deixo a palavra. E a palavra diz que ela é água e ela purifica. Amém. Então vai depender da nossa fé. Como estava aqui a irmã Eliane comentando, tu vê, estava lá os negócios tudo meio trancados, os demônios querendo amarrar, entrou a palavra do Senhor, disse, show, Satanás, e a prosperidade para os santos do Senhor começou a abrir. Amém. E o trabalho da irmã fluiu, né? Então tá aí as bênçãos que acontecem quando a gente está ligado, quando a gente está em comunhão com o Senhor, porque o Senhor diz assim que se a gente estiver no caminho dele, Ele nos abençoa. É a gente que sai da bênção do Senhor, né? Amém. Não é o Senhor que tira a mão da gente, né? Irmão Rafael, o que tu nos diz aqui sobre o material do Senhor? Tem algum material que tu está, neste momento, quem sabe ouvindo? Ou algum material? Eu sempre pergunto para os irmãos aqui, porque eu acho que é outro testemunho que os irmãos sempre recebem lá. Qual é o material
que tu lembra, assim, que quando você pegou na mão, você leu, você ouviu, ou foi alguém que te trouxe uma ideia sobre tal material, ou foi um encontro, quem sabe, um seminário que assistiu, que diz assim, que tu assistiu e disse assim, bah, agora não tem mais volta, tô ligado com o Senhor, porque era isso que eu estava sentindo falta de ouvir. Isso é o que me deu uma conversão de 180 graus. Eu ia para um lado, tive que voltar para ir para o outro, porque isso aqui é a verdade que eu quero ouvir. Amém. Eu gostaria de estar aqui para testificar que o senhor está aqui presenciando essa gravação, né? E até o senhor despertou e o irmão veio até fazer a pergunta, né? Então eu gostaria de ressaltar aqui 2 materiais, que eles são os complementos um do outro. O primeiro que eu li foi Se há injustiça da parte de Deus, né? E o segundo foi esse. Mas esses 2 livros, eles não foram alguém trouxe para mim, e sim o Senhor me trouxe nas mãos, né, esses 2 materiais. Então, irmãos, esse Inimigos da Alma, que nem muitas vezes a gente questiona, nossa, Deus não nos ama, né, não me ama porque eu estou passando por dificuldade, eu estou passando por aperto, né? E na própria palavra também, quando nós nascemos um novo homem, né? Se você sai da direção de Deus, vem 7 vezes pior. E esse Inimigos da Alma, ele explica esses 7 vezes pior que nós ficamos, né? Porque o Senhor mesmo fala na palavra dele que na nossa carne não habita bem algum, né? Então, irmãos, hoje em dia, pela graça do Senhor, eu tenho a oportunidade de evangelizar as pessoas na rua, né? Eu trabalho com táxi e evangelizo as pessoas no meu táxi, né? O Senhor me dá essas condições, né? E quando você fala para a pessoa que a carne está cheia de demônio, a pessoa fica brava com você, né? Ela fica irada, até te chama de louco. Mas o Senhor vai tratando ali e a pessoa vê que o problema não é ela e sim a carne dela, que cria situações adversas, né? Então, primeiramente, esse Inimigos da Alma, os irmãos vão saber o que leva as pessoas a pecarem e a deixar o Senhor triste conosco, né? O Senhor mesmo, nós pecando, nós indo pelo caminho que não devemos ir, ainda Ele nos ama. E Ele nos respeita, porque Ele dá o livre-arbítrio, né? Então, irmãos, esses inimigos da alma, os irmãos vão saber por onde ir e começar a vigiar muito o que o inimigo te propõe, que você imediatamente você vê que não é do Senhor, né? E se há injustiça da parte de Deus, né? Porque é o que nós mais questionamos. Se não há fé, a primeira questão é essa daqui. Se a gente não põe a nossa fé no Senhor, a esperança no Senhor, a primeira coisa que a gente fala, se há injustiça da parte de Deus. Mas não há. Eu confesso aos irmãos que não há injustiça da parte de Deus. Deus, Ele é um pai para nós, né? Ele cuida da gente. Então, quando vem dificuldade, tribulação, as coisas que nós achamos que é o fim do mundo, é que Deus está ali do nosso lado. Nesse momento é o momento que Deus está coladinho com a gente. E só precisando falar para Ele, me ajuda. É simples. Ele mesmo fala na palavra dele, eu bato na porta, se abrir, cearei com você. Né? Ele é educado, ele não chega arrombando a porta e invadindo, né? Então é isso que eu gostaria, esses 2 materiais essenciais, irmãos. O Senhor me deixou 1 ano para chegar até esse material. Mas por quê? Porque eu não ia ter capacidade de ler e receber o que o Senhor tinha a me trazer aqui. Amém? Então tá aqui o irmão nos mostrou 2 materiais. Aqui está o Inimigos da Alma, que o irmão mostrou.
que fala um pouquinho mais sobre as 7 nações que agem na nossa alma. As 7 nações que agem, lá os jebuseus, os girgazeus, né? Os cananeus e assim vai, todas essas broncas de eus que temos lá, são as nações que são contra aquilo que o Senhor quer para a nossa alma. O Senhor quer a purificação, quer que a gente vá lá e guerreie contra essas nações e expulse ela desta terra, para que o Espírito Santo ali habite e nos leve assim para uma comunhão. A alma, né? Uma das 3 divisões que nós temos em nosso ser, né? Corpo, alma e espírito. A alma onde está lá as nossas vontades, as nossas razões, né? E as nossas emoções. Então o Senhor quer que essas 3, vontade, mente, falei errado agora, né? Vamos ver aqui de novo. Emoções, razões, né? Emoções, razões, Ixi, agora estamos precisando ler de novo. Eu vou ter que ler de novo, já vi que eu vou ter que ler de novo. Estou rodando na matéria aqui, né? Então está aqui, ó. E é ali que o Senhor quer dominar essas coisas para que a gente venha justamente a dar esse domínio para o Senhor dessas situações. Porque senão a gente vai lá, daqui a pouquinho a gente deixa as emoções serem tomadas por esse monte de eu aqui, Amém. né? Aí alguém fala comigo, eu me amarguro, né? Daqui a pouco eu fico feliz demais, se eu dar uma bênção, fico feliz demais com a tal da bênção, e esqueço do Senhor, esqueço de cultuar, de adorá-lo, porque eu estou feliz com a bênção, Amém. né? E assim vai, né? Então as emoções podem ser para um lado ou para o outro, mas o Senhor é que vai dominar e vai nos manter ao nível 0, né? Onde os nossos sentimentos vão ser levados pelo Espírito Santo que nos conduz por essa vida, neste momento terrena, mas o Senhor já nos diz que já não somos mais daqui, né? Então nós temos que aprender a viver sobre a liderança do Espírito. E aqui está. A injustiça da parte de Deus é uma pergunta, irmãos. A injustiça da parte de Deus, porque a gente fica que nem diz o irmão Rafael aqui. Ah, Senhor, por que isso foi me acontecer, né? E agora, estou passando por isso. Por quê? Aí o Senhor diz assim, dá uma olhadinha, tem um eu aí te dominando. Amém. Um desses aqui, ó, do Inimigos da Alma está lá, ele está te levando para um caminho. Não é eu, meu filho, né? Amém. É você que está se deixando dominar por um dos eus, ou por 2 dos eus, por 3, quem sabe até pelos 7, né? Amém. 7 nações, mas o Senhor está lá para te ajudar a batalhar, para que você possa justamente, pelo poder da palavra, pelo poder da unção do sangue de Cristo, pelo poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem toda a autoridade, tanto no céu como na terra, para que a gente guerreie e expulse essas nações da nossa alma, né? Tá aqui as dicas do irmão Rafael, dicas abençoadas para quem está lendo. Irmão Rafael, que estratégia que o Senhor deu? O Senhor te deu uma sala de aconselhamento ambulante, né? Amém. Que é o táxi. A pessoa entra ali, fechou a porta, vamos fazer um aconselhamento num pequeno percurso dentro dessa cidade. Amém. E lá você diz assim, abre aí a boca, maninho, né? Que está aí Amém. Sentado, nós vamos agora apacentar com a palavra do Senhor. Que bênção isso, né? E ainda o Senhor, ó, colocou o pastor aqui para apacentar e ainda libera a possibilidade de ganhar o sustento, né? Amém. Roda o taxímetro lá, enquanto eu ganho meu sustento, eu apacento, ou enquanto eu apacento, o Senhor permite que eu ganhe o meu sustento natural, né? Assim como ele fazia com Paulo, né? Paulo tinha que pregar a palavra, mas foi lá, Paulo ainda vendia tendas, tinha possibilidade, através do trabalho apostólico que ele fazia, né? Amém. De estar apacentando, ainda ganhava o sustento dele. Amém, glória a Deus. E aqui estamos com essa sala, mas me diz uma coisa, qual é os assuntos mais abordados nessa sala de aconselhamento ambulante? Os assuntos assim são diversos, né? Porque como nós podemos falar que nunca pode ser o nosso eu, né? E sim é somente o Espírito. Porque todo momento quando eu chego para trabalhar, eu entro no carro, eu tenho que orar, né? O Salmo 121, 91, né? E para o Senhor tomar de conta ali. E o Salmo 23, né? E peço para o Senhor dar condições às pessoas que necessitam de Cristo, né? Que o Senhor abra minha boca, né? Então as pessoas às vezes entram brava, dá até medo às vezes, mas aí que você sente aquele gostinho, que é aquele que Deus quer, né? E eu já tive inúmeras situações que a pessoa entrou brava, ofendendo tudo, e no final da corrida a pessoa está com pressa
e no final da corrida a pessoa fazer eu dar 2, 3 voltas no quarteirão para mim continuar falando de Deus. Só para reprisar, o irmão Rafael trabalha com táxi, né, irmão? Nós estamos falando, para não deixar a linha fugir, né? O irmão trabalha com táxi, né? Isso. Então tá aqui, fechou a porta, apacentando. Amém. Então quer dizer que este teu passageiro, não, faz o seguinte, dá mais umas voltas, porque eu preciso ouvir mais um pouco. Amém. E quando nós não queremos, nós deixamos o nosso eu, que principalmente é aquele dos inimigos da alma, né? Os eus, né? Não deixa ele atuar, né? Não deixa ele se manifestar. E sim Cristo, Deus constrange a pessoa, que a pessoa traz algo de lá do fundo dela, de algo que está há anos preso dentro dela, e ela desaba, né? Ela se abre, ela chora, né? E Deus toca tremendo nela, né? E quebra tudo que aquela muralha que a pessoa construiu, né? E Deus vai transformando a vida da pessoa, né? O último senhor que eu levei, o senhor estava já desacreditado da vida, né? Não acreditava em Deus, né? Tava com câncer por todo o corpo e ele estava bravo, entrou bravo dentro do carro. Eu levei ele até o destino dele. Ele chegou no destino, ele estava atrasado, pediu para mim fazer várias voltas no quarteirão e chorou muito. E na hora que ele desceu do carro, ele falou assim, ele falou que sentiu do Senhor que ali ele ia começar uma nova vida para ele. Ali ele já estava curado. Ele mesmo falou, eu nem citei a palavra curado, e ele mesmo falou que tinha recebido a graça de Deus, né? E uma pessoa que não acreditava em Deus e estava descrente já da vida, né? Então esse é o mover de Deus, né? Eu simplesmente sou a carruagem do Senhor, levando os que Ele quer, né? Amém. Tá aqui o chofer da salvação, né? Amém. Glória a Aqui a Deus. pessoa entra ali no táxi, recebe a palavra e já ganha, inclusive, a salvação. Amém. Mas que vivência, Rafael. Para nós, assim, daqui a pouco, eu não tenho essa vivência, né? Para muitos irmãos também não tem. A possibilidade de todos os dias estar conversando com pessoas diferentes, com problemas diferentes, e que você tá ali, daqui a pouco entra uma pessoa e diz assim, que nem esse senhor, né? Tô cheio de problemas, cheio de enfermidades, com câncer. A gente sabe que o câncer é proveniente aí, né? Quem tem fé sabe que o câncer é proveniente das amarguras, desses sentimentos retidos que a gente tem, né? Com a gente, o nosso coração, e vai deformando o nosso ser através do nosso interior. Amém. Porque o câncer é uma deformidade, né? As nossas células se deformam, e aí é as alterações que a gente vai recebendo a partir daquilo que a gente tem, dos reflexos, né? Não sei como é que é a palavra científica, nós iríamos falar, mas são sintomas das emoções que a gente tem. E quem tem fé já sabe que é assim que tem acontecido, porque a gente não sabe de onde vem, né? A medicina ainda não sabe de onde vem, nem muito bem como cura, mas a palavra do Senhor diz ali para nós como é que funciona isso, e a cura está aqui. A fé no nosso Senhor, do qual Ele diz que todas as enfermidades foram levadas com Ele para a sepultura. E nós ressuscitamos juntamente com Ele com o corpo ressurreto, né? Irmã Eliane, mais alguma consideração sobre algum material aqui, algum testemunho que tu queira partilhar com a gente aqui através do programa? Rapidinho sobre a Boa Nova, né? Deixa eu pegar. CDzinho da Boa Nova, que essa semana eu dei na sexta-feira, né? Dei uma carona para uma colega de trabalho e quando ela entrou no carro tinha a minha Bíblia e o CD da Boa Nova. E esse CD da Boa Nova foi o que eu ganhei há mais de um ano atrás, que ele me deu, quando que ele veio primeiro, né, para a igreja. E ele estava, eu tive que fazer algumas modificações onde eu sentava, tirei o material do escritório, falei, vou deixar no carro até eu ter um lugar fixo de novo. E aí eu falei, vamos comigo. Deus me tocou e me deu paz que ela deveria ir comigo, né? E eu ofereci uma carona, ela mora próximo. Eu falei, vamos. E ela entrou no carro e a primeira coisa que ela falou da Bíblia, nossa, que Bíblia linda. E quando ela tirou a Bíblia para sentar, tinha o CD da Boa Nova. O senhor falou, na verdade não fui nem eu que falei, né? Foi o senhor, é seu. E aí eu dei para ela e eu falei assim, eu tô treinando. A gente falando que ela tem um pouco de receio de dirigir e ela falando assim, eu falei, não, eu tô treinando para ir para a igreja, né? Quando eu vou para a igreja eu pego. Ela, mas, e a igreja, como que é? Então ali foi todo um arranjo do Senhor, né? Porque não é a gente quem faz. E aí ela falou assim, como que é a igreja que você vai? E aí eu expliquei para ela, eu expliquei do não
reforçar de que é o Espírito quem convence a gente, né? Que foi ele quem me convenceu, porque eu vim de denominação, nós viemos de denominação, né? E ali eu comecei a explicar, convidei ela para o grupo, né, que tinha naquele dia, na sexta-feira, em casa, e eu tenho certeza que ele foi plantado uma semente, né? E o Senhor é quem, através das nossas orações, ele é quem vai agora regar, né, e dar crescimento para ela. Então, o CD da Boa Nova, né? Que ele já estava comigo há mais de um ano, foi o que foi usado para mim, e aí eu consegui, né, compartilhar com uma colega de trabalho. Que bênção! E nós temos hoje 2 CDs, né, Boa Nova, né? Aliás, 3 hoje, estão no volume 3º, né? Nós temos do Perdão, da Salvação e da Paz. São 3 materiais, são 3 CDs, material esse indicado que a gente tem através aí da livraria para que você possa levar para evangelizar. São materiais que foram separados, faixas de ministrações, né? Hoje o português aqui não está fácil, né? Mas são 3 CDs com faixas separadas para que te ajudem nesse trabalho de você evangelizar aqueles que o Senhor colocou na tua frente, né? Então está aqui a irmã Eliane dizendo que foi também evangelizado pelo irmão Rafael, pegou uma carona nesse táxi, só que o táxi foi o táxi do amor, tá aqui esse relacionamento maravilhoso, né? Que tá aqui entre o casal, que agora estão aqui juntos, trilhando esse caminho junto com o Senhor aí, né? Obrigado pelos irmãos aqui, pela participação, viu? Muito grato aqui. Deus abençoe cada dia mais aqui esse relacionamento, o trilhar de vocês, né, com o Senhor na Igreja do Senhor Jesus. Ficamos por aqui, irmãos. Agradecemos a presença de vocês, gratos aqui pela comunhão com os irmãos e até o próximo programa. De bem com o pão.